por causa do fedor, não é verdade? Enfim. Outro exemplo aqui, ó. Assim como podemos contar o tempo através do tempo cronológico, usado em relógios, calendários, né? Temos ainda outro tipo de tempo. O tempo geológico. O tempo geológico, gente, ele até é usado em história, mas é mais usado em geografia, tá? Porque o tempo geológico, ele vai falar de eras, tá? Então são eras. Então ele fala numa escala de quê? Bilhões, milhões de anos. Por exemplo, temos aí a escala geológica do tempo, né? A escala geológica do tempo. A gente costuma dizer o seguinte, que o nosso planeta, planeta Terra, tem 4,5 bilhões de anos, tá? Desses 4,5 bilhões de anos, 2,5 bilhões de anos, nós estávamos o quê? Na era azoica, que é o quê? A era sem vida, ok? E a partir dali você tem, né, justamente as outras eras. O que é isso que eu estou falando? Estou falando sobre a questão do tempo geológico, né? Por isso que ele coloca ali, ó, se refere a mudanças ocorridas na crosta terrestre, principalmente o quê? Dentro de uma relação de eras, tá? O tempo histórico é que está se relacionado às mudanças na sociedade humana. Então, se há mudança na sociedade humana, se marca uma época, né, um período, se caracteriza as pessoas como modo de viver, como estilo de vida, como comportamento, como organização da sociedade, aí a gente entende como a relação histórica do tempo, tá? Então, o tempo histórico tem como agente grupos humanos, os quais provocam mudanças sociais e repete a mesma coisa que a gente falou ali em cima, ok? Tranquilo? Pois bem, nesse slide aí do capítulo 9, né, que está aí dentro do programa, né, que fala sobre metodologia de história e geografia, tá? Ele fala basicamente sobre a relação do aluno-mestre, né? Então, ó, por que de se aprender história e geografia? O ensino produtivo em oposição ao ensino reprodutivo. O que é isso? O ensino produtivo é aquele ensino que tem significado, tá? Então, é toda aquela relação que você encontra significado, importância, né? Sentido no que faz, é o ensino produtivo. Por quê? Porque tanto a história quanto a geografia, no passado, elas eram vistas como disciplinas o quê? Decorebas. E, obviamente, como disciplinas decorebas, você tinha o quê? A relação reprodutivista. Em que sentido? No sentido de você reproduzir como uma coisa decoreba o que foi colocado. Tipo, aquela pergunta clássica: quem descobriu o Brasil? Aí todo mundo em coral: Pedro Álvares Cabral. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo, né? Enfim, e não se analisava os fatos, não se analisava as conjunturas, né? Ou seja, não havia uma produtividade naquilo ali, apenas uma reprodução daquele conhecimento, daquela temática, de uma forma mecânica, tá? Então, no caso, o ensino de História e de Geografia hoje se opõe a isso, né? Ele visa, assim como toda educação, um ensino baseado em significados, tá bom? Então, ó, por que aprender História e Geografia? Para ser um sujeito ativo, criativo e, consequentemente, em seu meio como ser social e seu campo de trabalho. Como profissional, é preciso estar sensível aos processos históricos em curso no meio em que se vive. Então, é claro, né, gente? O que ele está querendo dizer? História, ela não é passado necessariamente. A história é o tempo. A história está sendo feita agora. Então, a partir do por isso que ele fala ser sujeito ativo. Então, a partir do momento que você é um sujeito ativo, você está percebendo a construção da história nesse momento, tá?
Então, a história ela é em relação à construção e, claro, o ensino demonstra o quê? Que você tem uma conscientização no sentido de se tornar um ser ativo dentro do processo e não meramente como um ser passivo e reproduzindo, né, o que foi dito para você como era o ensino no passado, ok? Boa parte da população mundial vê a história e a geografia como meras matérias decorativas e não vê a importância de se estudar essas disciplinas. Aí é uma coisa que eu já referenciei para vocês, é basicamente isso, é uma concepção errada da história, né? Uma concepção que hoje é inadequada. Esse slide agora que a gente está vendo, beleza? É um slide muito bacana também, que fala muita coisa e é muito importante porque ele fala sobre a Base Nacional Comum Curricular, né? Principalmente a relação de competências de história para o ensino fundamental. Bom, eu bem que me lembro na turma geral, quem foi meu aluno na turma geral aprendeu comigo, que a gente falou sobre as competências gerais da BNCC. Aquelas 10 competências gerais. Claro, gente, são elas traduzidas para o ensino de história. Então, são situações que você não precisa decorar. É você ter o bom senso e compreender. E vamos aqui ler e analisar para você cada uma delas, discutindo aqui, né, cada uma dessas concepções. Primeiro, né, compreender acontecimentos históricos, relações de poder, processos e mecanismos de transformação, manutenção das estruturas sociais e políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Então, demonstra basicamente tudo aquilo que a gente estava falando acima, né? Então, você ser um ser ativo, né? Você perceber que a história está sendo construída a todo momento, beleza? E, consequentemente, você perceber as relações de poder, processos e mecanismos de transformação da sociedade, não é? Então, por exemplo, aquele cara que consegue conceber a relação histórica é aquele cara que consegue hoje entender que o mundo, por exemplo, mudou, né? Eu acredito que pós-pandemia, vamos dizer assim, muita coisa vai continuar como foi durante a pandemia. Tipo assim, eu acredito que, por exemplo, no ensino, a realidade do ensino à distância agora, dessa vez, ele veio para ficar. A gente vai ter modalidades híbridas. Quer dizer, é uma situação histórica que veio com a mudança, né? Quer dizer, um ponto. Então, um colégio hoje ele tem que se adaptar basicamente a isso. Treinamento de pessoal, infraestrutura, para quê? Para um aluno presencial, mas também um aluno EAD, beleza? Os cursos também tem que se adaptar a isso. Tá lá. Compreender a historicidade do tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção de estruturas sociais, etc, etc. Beleza? Bom, o que é isso? Compreender a historicidade. Tá? Voltamos ao quadro de Dom Pedro I. Esse quadro, bem me lembro, que foi apresentado a mim numa época que era uma outra concepção de história, era uma história decorativa, como foi colocada, e obviamente é uma história que foi apresentada para mim do que? Processo de independência do Brasil. Marte da Independência, Dom Pedro I. Todos estão admirando ele, todos cercando e por aí vai. Ok? Legal? Então, hoje a concepção de ensino de história, da metodologia de história, não parte mais disso. Ela parte exatamente do quê? De analisar várias condicionantes, várias relações que você está observando aqui.
Então, por isso que ele fala aqui sobre a relação da historicidade. Tá? Como ele coloca aqui nesse slide, né? Olha lá. Compreender a historicidade no tempo e no espaço. Ou seja, não apenas reproduzir aquilo que está sendo colocado como uma verdade única e absoluta. Beleza? Até porque quando você estuda a história de Dom Pedro, você vai ver que ele não foi tão Marte assim. Beleza? Tranquilo? Aí já é uma questão de uma relação crítica, analítica, né? Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos, proposições em relação a documentos, interpretações, contextos históricos e específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflito, nossa, como eu falo isso, né? A cooperação e o respeito. Ou seja, a história está aí para ser questionada. Não está aí para ser estudada como uma história factual. Tá? Ela está aí para ser estudada e ser vista como uma história possível de questionamento. Plausível de questionamento. Tá? Agora, um questionamento baseado no quê? Na relação do respeito, na relação da empatia, tá? E não na relação que a gente vê muito em rede social de xingamento. Beleza? Pois bem, identificar interpretações que expressam visões diferentes do sujeito histórico, de culturas, de povos, em relação ao mesmo contexto histórico. Então vamos lá. Gente, todo mundo sabe a história desse cara aqui, ó. Beleza? Desse cara aqui, o ponto de vista dele, todo mundo sabe, ok? Tranquilo? Agora, qual é a interpretação da história para esse cara aqui? Será que é a mesma desse cara aqui, que é o Dom Pedro I? Será que é a mesma desse sujeito aqui, que está levando lá os boizinhos? Será que é a mesma desse cara aqui, ó, que parece também que entra no bonde, não entra no bonde, está ali meio curioso, sei lá o que está pegando, o que está acontecendo, é para eu ir ou é para eu não ir? Não é? Parece que ele está nessa vibe, vamos dizer assim. Claro que não, né, gente? Então existe o quê? Várias interpretações da história, e no sentido de você ter o quê? No sentido que ele está colocando aí visões dos diferentes sujeitos da história, daqueles que participaram da história. Todos eles estavam ali participando, mas cada um teve o quê? Tem a sua visão, a sua concepção, o ângulo que vê a história, ok? Beleza? Característica que você tem em relação àquilo lá, tá? Bom, o item número 5, analisar e compreender movimentos de população e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações. Ou seja, entender como é que se vivia em cada momento, né? Como é que era organizar a sociedade em cada momento, né? Quais eram as condições, as mercadorias, né? Como era a população e por aí vai. Compreender e problematizar conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica, ou seja, né? Problematizar no sentido de questionar, criar teorias, né? Em cima dos conceitos que são colocados ali. Para quê? Para direcionar a produção da história, ou seja, a produção historiográfica, tá? Produzir, avaliar, utilizar tecnologias digitais de informação, comunicação, de modo crítico, ético, responsável. Claro que isso aí, inclusive, é até mesmo uma reprodução total da competência geral
da BNCC, que nós já tivemos aula sobre isso, muito bacana, e você tem acesso à gravação quantas vezes você quiser, beleza? Tranquilo? Tá? Bom, aqui nesse slide, ele fala basicamente, ele repete basicamente o que está no slide anterior, né? Falando da disciplina de História na Base Nacional Comum Curricular, tá? Então você ampliando, você enxerga legal, né? Você vai ver, ó. A história na BNCC tem como pressuposto a ideia de que o conhecimento histórico é uma forma de pensar, tá? Deixa eu voltando aqui. E uma forma de indagar sobre coisas do passado e do presente, de construir explicações, desvendar significados e interpretar o mundo ao longo do tempo e do espaço. Assim, a história na BNCC propõe o desenvolvimento de habilidades e competências importantes para analisar, compreender significados, diferentes objetos, circunstâncias, temporalidades, movimento de pessoas, coisas e saberes. Ou seja, o que ele está dizendo? Tudo o que a gente já está repetindo, né? Quer dizer, primeiro que a gente tem que pensar numa história social. Segundo que a gente tem que pensar numa história de diferentes pontos de vista. Terceiro, que nós temos que buscar no ensino da história desenvolver habilidades e competências que permitam ao aluno compreender isso, tá? Compreender os significados, compreender os objetos, né? Os lugares, a relação com o tempo, né? Que é a temporalidade e, obviamente, movimento de pessoas, coisas e saberes, beleza? Bom, então aí já contextualiza muito mais, né? Uma coisa que eu gostaria de apontar aqui, ó, autonomia de pensamento. Então a história, ela não vem para determinar, tá? Como assim ela não vem para determinar? Ela vem exatamente para quê? Para apresentar fatos e a partir daqueles fatos haver o quê? O questionamento. Os questionamentos em relação ao quê? Em relação a uma construção da história. A história é construída, tá? E obviamente ela é acrescentada, tá? Aqui ele já fala um pouco de geografia na BNCC, não é? Então a geografia, olha lá, tem como pressuposto a ideia de que para compreender o mundo em que se vive é preciso aprender sobre distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta e formar o conceito de identidade. Bom, gente, o elemento de estudo da geografia é o espaço geográfico, como nós já falamos, né? E obviamente, claro, né, essas manifestações são colocadas no espaço geográfico. Então a geografia, ela vai estudar o quê? Justamente a relação sociedade-natureza. Características que demonstram, né, essa característica nesse ponto. Chama atenção para um detalhe aqui nesse slide, né? Quando ele coloca aqui, ó, pensamento espacial e raciocínio geográfico. O que é o pensamento espacial e o raciocínio geográfico? Para fazer a leitura do mundo em que vivemos, os alunos precisam espacialmente desenvolver o raciocínio geográfico. O raciocínio geográfico contribui para quê? Soluções de problemas, né? Até porque a gente vai utilizar no espaço geográfico o quê? Analogia, tá? Conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Ou seja, conceitos que vão ser fundamentais para estudar o quê? O espaço geográfico, né? Então, uma analogia com outras áreas, uma conexão com outros lugares e por aí vai, tá?
característica que você tem em relação a isso. Bom, já nesse slide bem bacana, tá? Essa aula de metodologia eu me baseei muito em slides, né? A gente tem uma quantidade grande de slides aí para mostrar. São 27 slides, né? Bom, enfim. Então, ó, é fundamental que se tome a experiência do aluno como ponto de partida para o trabalho de conteúdos. Claro, estamos falando de uma aprendizagem significativa. Então, repara um detalhe, gente. É a mesma cachaça que a gente fala de metodologia para pedagogia, ou da parte lá pedagógica, né? Que é o quê? Experiência do aluno, entender que o aluno não é uma tábula rasa, não é um vazio para você preencher com conhecimento. E sim, ele tem conhecimentos prévios, e é a partir deles que você vai criar elos de conexão, né, com o que está sendo ensinado, ok? Beleza? Pois bem, a história é feita por todos os homens, e não somente por heróis ou personalidades importantes. Então repara um detalhe, como isso se repete, né? Então você já entendeu que o sujeito histórico não é apenas uma personalidade dita como importante, tá? Então aqueles caras que estão no quadrinho ali de Dom Pedro I são sujeitos históricos, tá? Beleza? A história ensinada deve levar em consideração a multiplicidade e a multilinearidade histórica. O que é isso? A história, assim ensinada, ela tem o quê? Ela leva em consideração os vários pontos de vista da história, né? Os vários ângulos que você vê e percebe a história. Por isso que ele fala de multiplicidade e multilinearidade histórica. Chama atenção para esse quadro. Tá vendo a caveira que eu botei? Essa caveira aqui fui eu que botei, tá? Por quê? Porque esse quadro aí, ele está explicando o que você não tem que entender em relação à história. O que você tem que ir de contra ao ensino de história, tá? Por quê? Porque é um ensino tradicional da história. E no ensino tradicional da história, tá, gente? A história é vista como uma história factual. É uma história que se limita apenas a apresentar fatos. Entendeu? Apenas apresentar fatos. Sem interferência do professor. Ou seja, aqueles fatos ali são apresentados como uma verdade absoluta. Beleza? Tranquilo? Olha lá. Existe uma busca pela neutralidade, ou seja, não existe um posicionamento de ninguém. É dado como uma verdade e é concebido de forma neutra. Memorização é a base. Os alunos são condicionados a memorizar o conteúdo aprendido durante o ensino da história. Ou seja, aspectos factuais, cronológicos, são memorizados pelos alunos, sem qualquer abstração e sem qualquer pensamento crítico. Então é aquela coisa. Cabral, Dom Pedro I, né? É aquela pergunta e aquela resposta objetiva, como se não tivesse nada além daquilo para ser analisado. Ok? Tranquilo? Transmissão do saber histórico. O saber é sistematizado, ou seja, limita-se à transmissão do conhecimento pronto, visando uma avaliação mecânica do processo assimilado. Então, a história tradicional, gente, que não é a concepção de história que se ensina hoje, por isso que eu botei uma caveira aí, ó, tipo veneno, ó a caveira aí, ó o caveirão, olha o caveirão. Então, é para mostrar o quê? Justamente que
não se ensina história dessa forma, mas foi ensinado no passado. Eu, no fundamental, aprendi história dessa forma. Uma transmissão. Muitas vezes é até mesmo pela relação lógica. A relação de você preencher com o nome o quadrinho que está ali, a lacuna que está ali. Ou seja, o enredo todo pronto, sem qualquer questionamento aquele enredo, tá? Sem qualquer análise para aquele enredo, para você preencher normalmente com o nome e com a data. Tá? Por isso que ele fala aí sobre questão cronológica e sobre questão também, né, dos mártires, dos líderes e etc, etc. Ok? Eu achei esse slide muito legal aí. E a caveirinha que eu botei ficou ótimo. Bom, de onde vêm os conceitos da história? Olha lá. Número 1, das fontes e das realidades históricas examinadas. Então, gente, são o quê? São fontes históricas. O que é uma fonte histórica? Um jornal, um vídeo, uma imagem, um quadro, documentos, ok? São as fontes históricas, tá? E claro, essas fontes, elas vão ser o quê? Examinadas, serão comparadas, terão analogias sobre ela, serão discutidas, beleza? Exatamente para quê? Para que você tenha ali a definição em relação a esse conceito. 2, do patrimônio conceitual consolidado pela historiografia. O que é isso? Já é uma história que a gente entende consolidada, né? Uma história com riqueza de fatos, uma história com riqueza de argumentação, uma história bastante embasada e, consequentemente, né, é considerado a partir daí o quê? Como um patrimônio consolidado, né, pelo embasamento que você tem em relação a isso, tá? Da criação pessoal de historiadores em obras específicas. Então, a dedicação de historiadores em pesquisas específicas para aquela determinada área, enriquecendo cada vez mais o quê? Os conceitos da história. Do patrimônio conceitual consolidado nas demais ciências humanas. Né? Então, obviamente, a história é uma ciência de síntese. O que significa isso? Uma ciência de síntese. Ela não é uma ciência isolada. Ela é, assim, uma ciência em que se relaciona com outros assuntos, outras temáticas de outras áreas. Né? Então você tem a geografia, filosofia, né? Enfim, até mesmo a matemática. Tá? Muitos historiadores eram matemáticos, muitos filósofos eram matemáticos, e por aí vai. Bom, de migrações oriundas de outros campos de saber. O 5 é uma repetição do 4, beleza? Dito de forma diferente. Na vida comum de hoje, opa, esse 6 é o que ele está referenciando sempre, que você tem que gravar no fundo do seu coração, que é justamente o quê? A questão social, a história social dos lugares, das pessoas, né? E por aí vai, ok? São os conteúdos, os conceitos que nós pensamos em relação à história. Esse slide mostra um conceito que tanto tem na história, mas é o principal conceito da geografia, que é o conceito do espaço. Né? Então, o espaço é onde se passa a ação, articula-se com personagens, podendo influenciar suas atitudes, sofrer transformações. Né? Então, a geografia ela estuda em especial isso, as transformações do espaço, né? Provocadas por elas. Fatos de uma narrativa mantêm relação com o espaço em dois níveis, físico e social. Né? Então, a transformação do espaço, né, em relação à transformação física, mudança das estruturas do espaço, né? E social, que são as transformações humanas daquele espaço geográfico. Beleza? Tranquilo? Já essa questão aí, né,
fala exatamente sobre isso. Questão do tempo histórico. E ele faz essa pergunta: o tempo histórico é único? Claro que não. Claro que não. Nós temos aí várias formas de entender o tempo, não é? E dentre dessas formas, temos aqui a relação do tempo físico, né? Temos a relação do tempo psicológico, temos a relação do tempo social e temos a relação do tempo histórico. O tempo físico, gente, é o tempo geológico, não é? É aquele tempo de eras, de mudanças no espaço físico. Eu lembro que no primeiro período da minha faculdade, quando o professor de geologia entrou em sala de aula e falou assim: se eu colocar essa rocha, essa pedra, né, debaixo de uma bica caindo água sobre ela, o que vai acontecer no final do ano? Aí o pessoal falou, né? Pô, vai abrir um buraco na pedra, né? Vai fazer um buraquinho, vai riscar a pedra. Ele falou: não vai acontecer nada. Só vai molhar ela. Por quê? Porque o tempo físico, requer o quê? Uma escala maior, né? Que é uma escala de eras. Agora, se eu coloco uma água caindo sobre ela milhares de anos, aí você vai ter uma transformação. Tá? O tempo psicológico, o que é isso, o tempo psicológico? É o tempo mental. É o tempo que está na cabeça de cada um. Beleza? Então, por exemplo, com certeza você passou por isso. E você já falou essa frase: pô, sempre quando eu estou me divertindo, passa o tempo rápido. Sempre quando eu estou não me divertindo, né, fazendo uma coisa, né, chata, o tempo demora muito a passar. Gente, isso é o quê? É a relação do tempo psicológico. Então, quando acontece muitas vezes um fato histórico, né, você tem um confronto de visões históricas. Então, aquela galera que estava lá na imagem de Dom Pedro I, que eu mostrei já várias vezes, quer dizer, cada um ali tem uma concepção de tempo em relação ao acontecimento, né? Que é um tempo psicológico, é pessoal de cada um, ok? E o tempo social? O tempo social é aquele relacionado a toda uma sociedade, não é? E, por fim, aí a relação do tempo histórico, né? Que é aquele ali que engloba basicamente tudo, né? Que é aquele que você é marcado por um acontecimento, um fato, algo que muda aquela realidade que está ali, beleza? Outro slide brincando também com mais um